Vamos a uma breve palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 5 e no versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, onde nós lemos assim: E é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O passado, o que é antigo, ficou para trás. E as coisas antigas, as obras antigas, os pensamentos antigos, os sentimentos antigos ficaram para trás. A gente tem que mudar. Em Cristo Jesus, a gente tem que ser outra pessoa. Por quê? O Senhor, Ele vai nos falar acerca do novo nascimento. Foi um mestre falar com o Senhor Jesus, escondido à noite, e o Senhor disse para ele: é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então, nascer de novo não é uma melhoria, não é uma mudança superficial, é uma mudança completa, é uma transformação. Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou. Foi o fim para depois surgir um novo começo. E esse novo começo foi glorioso. A gente tem que estar com o nosso coração aberto para entender que algumas coisas em nossa vida têm que acabar, não podem conviver com a nova perspectiva, com a nova existência de fé. Algumas coisas em nossa vida temos que dar um ponto final, tem que morrer. Não é para a gente se acostumar e ir carregando algumas coisas do passado enquanto estamos em novidade de vida com Cristo. Para poder andar com Cristo, temos que colocar fim em muitas coisas em nossas vidas. Nova criatura é, e tudo se fez novo. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala com cada vida que está aqui, que essa pessoa venha ser abençoada, fortalecida por esta palavra, e que venhamos viver novidade de vida, a novidade de vida que há em Ti, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Graças a Deus. A Bíblia, ela tem duas partes principais. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a lei, é os profetas. E no Antigo Testamento nós temos a vontade de Deus e aquilo que Deus não se agrada. O Antigo Testamento mostra também quão difícil é para o ser humano fazer a vontade de Deus. A palavra diz que aquele que não cumpre um dos mandamentos da lei, esse descumpriu toda a lei. Então, pelo Antigo Testamento, todos já estão condenados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém pode viver pela lei
e ser salvo. Porque se a pessoa falhar em apenas um daqueles mandamentos, e são milhares de mandamentos, ela já está condenada. Ela já não alcança o nível da justiça de Deus. Um homem muito justo na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele vai dizer que a sua justiça são como os trapos de imundícia. Por mais que a pessoa se esforce, ela não consegue alcançar o padrão de Deus, porque ela já nasce em pecado. Ela já nasce dentro de si com a natureza pecaminosa. Então, o Antigo Testamento, ele serve apenas para apontar que o homem é pecador e falho, e já está condenado. E todos eles, você vai procurar o exemplo de todos os grandes homens de Deus, Abraão, Davi, Salomão, todos eles pecaram em algum momento da vida. Todos eles cometeram erros terríveis. Todos eles falharam em um detalhe. Então o Antigo Testamento é apenas para mostrar que o homem está perdido. E o Novo Testamento, que vem com o Senhor Jesus, e o último homem a pôr fim ao Antigo Testamento é João Batista, é o último a viver pela lei, e aí Deus coloca um ponto final nessa série de acusações, e agora vem a novidade que é Cristo Jesus. Põe um ponto final. Agora chegou o fim, para começar algo novo. E esse algo novo vem através de Jesus. Então é colocado um ponto final na lei. E agora ninguém mais precisa viver pela lei. Enquanto o Antigo Testamento mostra o pecado, o Novo Testamento mostra o perdão. Veja que até mesmo Deus, ele põe fim a coisas antigas, para fazer algo novo em nossas vidas. Muitas vezes a gente ainda vive de uma certa maneira no Antigo Testamento, pensando nas coisas que aconteceram lá atrás, há tanto tempo, e aquelas coisas são apenas coisas que trazem sofrimento, agonia e acusação. A gente não consegue virar a página, mas veja que até mesmo Deus, ele vira a página. Porque se Deus fosse nos tratar pelo Antigo Testamento, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós não teríamos nenhum tipo de esperança em relação à salvação. Porém, Deus, ele vira a página. Tem um Antigo Testamento, sim, é importante a gente estudar, mas Deus nos trata pelo Novo Testamento. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Pensamentos antigos, sentimentos antigos, relacionamentos antigos. Às vezes estamos tão presos ao passado e a uma maneira de viver, que esquecemos que muitas vezes Deus quer pôr fim a certas coisas em nossas vidas. Quer pôr um ponto final, para que a gente venha seguir adiante. Deus é o Deus que diz, aqui na sua vida foi até aqui, daqui para frente é novidade. Foi assim com o povo de Israel. Viviam como escravos no Egito. Então Deus disse, é até aqui, daqui para frente vocês serão livres. Verão a novidade de vida. Foi assim com José. José foi escravo, foi prisioneiro, mas depois houve a novidade de vida. O povo de Israel, muitas vezes, esteve diante de situações complicadas. Vinha alguém de fora, vinha uma nação de fora, os midianitas ou qualquer outra nação, e fazia o povo sofrer. Então Deus, ele colocava um fim àquela situação e promovia uma novidade de vida. Você não nasceu para ser escravizado para sempre. Você não nasceu para ser pisado para sempre. Você não nasceu para viver sendo perseguido para sempre. Uma hora Deus vai colocar um ponto final nesse sofrimento e vai produzir na sua vida novidade. Lá no livro de Jó, nós vemos o Jó que sofre. Ele sofreu porque perdeu seus parentes, ele sofreu por causa da doença e sofreu por causa dos seus bens. Mas houve um ponto final. E mesmo no finalzinho do livro de Jó, Deus, ele promove novidade de vida. Ele promoveu
uma novidade, porque no finalzinho da sua vida, ele foi muito abençoado e ele foi honrado de maneira maravilhosa. Se você está passando uma situação em sua vida, pode ter certeza, Deus ele ainda vai promover o ponto final, para você viver novidade para a glória de Deus. Deus ele faz essas coisas. Jesus teve o seu momento de sofrimento. Ele foi para a cruz. Foi um momento de abandono e de dor. Mas, no final daquele momento de sofrimento, que ele finalmente vai morrer, ele vai ser colocado na cova de um homem rico, chamado José de Arimateia, e vai ficar ali. Mas no domingo pela manhã, ele vai ressuscitar. Vai haver uma novidade. A novidade que vem de Deus, às vezes, é assim, é muito rápido. E de repente, aquele Jesus desprezado e abandonado pelos discípulos, agora todos estão maravilhados, porque a grande notícia é que aquele Jesus que foi derrotado é o vencedor e o Rei dos Reis. E está vivo até os dias de hoje, e assim vai permanecer pelos séculos dos séculos. Muitas vezes na nossa vida a gente parece que vai morrer, estamos sendo crucificados de muitas maneiras, sofrendo pela causa do abandono, das injustiças. E parece que a gente foi colocado dentro de uma caverna, e está tudo escuro, mas chega uma hora que vem a novidade de Deus em sua vida. E aquela coisa do passado fica no passado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem todo o poder e toda a glória hoje. E aquele momento de dor foi só um momento. Aquele momento de sofrimento não foi eternizado. Ele não está sofrendo na cruz até os dias de hoje. Foi só aquele momento. Mas chegou um ponto final. Nós temos que buscar de todo o nosso coração a novidade de Deus. E a novidade de Deus é o Espírito Santo. Nós temos que viver mergulhados no Espírito Santo para viver a nova vida que Deus tem para o nosso ser, para a nossa existência, tanto para a nossa existência emocional. Somente o Espírito Santo pode trazer novos sentimentos. Somente o Espírito Santo pode trazer uma nova mentalidade. Somente o Espírito Santo pode nos dar uma nova visão, uma direção em nossa vida. Precisamos estar mergulhados no Espírito Santo de Deus, porque essa é a novidade de Deus para o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus não tinha o Espírito Santo, Pedro vivia negando Jesus, não havia autoridade na igreja, não havia sinais, só havia letra, não havia nada. Era um grupo de pessoas amedrontadas que corriam para lá e para cá, porque tinham medo. E quando Jesus estava na cruz, eles tiveram medo, eles foram dominados pelo medo. Mas quando veio a novidade de Deus, o Espírito Santo de Deus, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, Pedro agora está pregando na praça. A igreja está crescendo, há sinais para todos os lados. Ninguém fica pensando nos dias de sofrimento, mas está tendo a visão que Jesus deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O que precisamos, como igreja do Senhor, é dizer, Senhor, que haja novidade. Eu não quero ser aquela velha pessoa. Eu não quero ser aquele velho homem. Eu não quero ser aquele velho ser humano com atitudes erradas, com pensamentos antigos, com sentimentos antigos. Às vezes a pessoa se converte, começa a ir na igreja, mas o pensamento é o mesmo, do pensamento que tinha antes de conhecer a Cristo. Ainda não teve a mudança do Velho para o Novo Testamento na sua vida. Os sentimentos são aqueles sentimentos antigos, são aqueles desejos antigos,
Não houve uma mudança. A pessoa ainda é do mesmo jeito. Só mudou de religião. Mas ainda não nasceu de novo. Precisamos, como igreja do Senhor, buscar o novo nascimento. E dizer, como diz aqui nessa palavra, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E as coisas antigas já passaram. O passado já ficou para trás. Quem está em Cristo já deixou o passado para trás. Vamos usar um exemplo emocional. Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém te entristeceu? Alguém te deixou irado? Irai-vos, mas não pequeis. A gente fica chateado com a situação, mas não vamos ficar remoendo isso pelo resto da vida. Nem tentar ver uma maneira de se vingar daquela pessoa que nos fez mal. Ou ficar no nosso coração conspirando uma vingança, ou torcendo para aquela pessoa quebrar a cara. E quando a gente fica sabendo que aquela pessoa se dá mal na vida, a gente, no fundo do nosso coração, faz uma festa, diz que bom, se arrebentou. Não, isso não é coisa de gente de Deus. Quem é de Deus, deixa o passado para lá, no lugar dele. Foi um momento, passou. Foi uma frustração muito grande. Eu sei que existem pessoas que têm histórias de vida terríveis, de abandono, de coisas assim tristes, coisas assim de fazer chorar. Mas você tem alguém muito mais importante na sua vida, esse alguém é Jesus. E o bem que Jesus faz a você não pode ser menor que o mal que alguém tentou fazer na sua vida. As marcas de Jesus na nossa vida são marcas maiores de amor, porque isso que você passou representa o Antigo Testamento. As pessoas são falhas e pecadoras. As pessoas sempre irão te magoar, sempre as pessoas irão te decepcionar, porque as pessoas são dessa maneira, elas são assim. Mas o amor de Deus pela nossa vida supera tudo isso. Então eu não fico pensando naquilo que alguém me fez de mal. Eu penso naquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade e nessa vida. O amor de Deus é maior. Então eu não desejo o mal. Eu desejo que aquela pessoa que não conhece a Deus ainda, porque muita gente te trata mal, porque ainda não conhece o amor de Deus. Não te entende. Olha para você e te despreza, porque não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, iria dizer, eu vou orar junto com você, mas não conhece. É cego. Você quer exigir de uma pessoa do mundo que não conhece a Deus misericórdia? Você não tem como exigir nada. Que a pessoa não sabe mesmo. É a pessoa do mundo. Ela é injusta, ela é cruel, ela é sem amor, ela é gananciosa, ela é mentirosa, ela vai te caluniar. Porque não conhece a Deus, ora. Não conhece, não sabe nada, não tem um Espírito Santo. Tem um espírito de quê? O que está na pessoa? Um espírito de perturbação. Um espírito de guerra. Um espírito de ódio. E o que é que existe em nós? Um espírito de perdão. Um espírito de amor. Um espírito de tolerância. Um espírito de paz. Olha que diferença. Um espírito de sabedoria. E no mundo? O espírito da loucura. O espírito da ignorância, da tolice. E em nossa vida, um espírito da temperança e da moderação. É o fruto do Espírito. Benignidade, amor, longanimidade. Um espírito de paz. Um espírito de humildade. Não podemos exigir de uma pessoa que não conhece a Deus as virtudes espirituais que somente o povo de Deus conhece. Então, você tem que olhar para alguém que é injusto, que é cruel, que é maligno. Você olha para alguém, tem gente que tem prazer em fazer o mal, você sabia disso? Tem gente que tem prazer em te caluniar.
Tem gente que olha para a tua vida e tem prazer em falar mal de você, e fica ali tendo prazer em tentar destruir a tua imagem. A pessoa sente prazer em fazer isso. Ela só quer ver uma vírgula tua, um ponto fora da curva para te massacrar. É você que tem que ser diferente. É você que tem que ter sabedoria e ser tolerante. E quando vier o ataque, você tem o Espírito Santo. E você não vai agir como você agia no passado. Antigamente você batia de frente, perdia a cabeça, mas agora você tem o Espírito Santo de Deus, amém? É tudo diferente, minha gente. E a gente vai ver a aplicação dessa novidade de vida, é no nosso dia a dia. É no nosso trabalho, é na nossa família, é com o nosso vizinho perturbado. E a gente vai viver uma vida diferente nessa vida aqui, secular, nessa vida comunitária. E entender que as pessoas elas estão vivendo a natureza do mundo. Mas você é diferente. Você vive a natureza de Deus. A natureza de paz. A natureza do perdão. E você perdoa mesmo, sabe por quê? Porque é bíblico, é de Deus. Você conhece a oração do Pai Nosso, você diz: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Pronto. E você vai perdoar. E vai perdoar de todo o seu coração, porque você tem o Espírito de Deus e vive em novidade de vida. Por isso que a Bíblia fala nascer de novo, nascer de novo. Mas para nascer de novo, você às vezes tem que morrer. E sofrer tanto até chegar a morrer, para nascer de novo. E Deus vai permitir te levar até essa situação crítica, para você morrer mesmo, morrer o orgulho, morrer a carnalidade, morrer a ignorância. Aquela pessoa que você era sem Cristo tem que morrer. Tem que morrer, porque se não morrer, você não tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar que já está morto em Cristo Jesus. A gente tem que morrer. O nosso passado tem que morrer. Quem éramos tem que morrer. Porque se não nascermos de novo, não seremos salvos em Cristo Jesus. E tudo é em vão. É impossível realizar essa mudança sozinho. Então temos que buscar o Espírito Santo de Deus. E é essa a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É através da presença do Espírito Santo que a gente pode ter essa nova natureza de Deus. Não da carne, mas do Espírito. E mudar de verdade. Ao ponto das pessoas olharem e sentirem a luz de Deus. E quando elas olham e sentem, muitas se incomodam. Porque se a pessoa está nas trevas, e a pessoa de repente ela se depara com a luz muito forte, os olhos ficam incomodados, não é assim? Espiritualmente a pessoa está nas trevas, ela olha para você, vê a luz de Deus em você, algo dentro dela não gosta de você, porque o Espírito que está nela não gosta do Espírito Santo que está dentro de você. Aí você vê quanto as perseguições acontecem. Você está no trabalho, aí tem lá uma colega perturbada que não gosta de você, que olha para você, que fala mal de você, que te despreza, que está te perseguindo o tempo todo. É porque ela se incomodou com a luz que está na sua vida. Ela se incomodou. E se ela não está, e se não tem ninguém incomodado com você, é porque talvez alguma coisa esteja errado com você. Porque o natural da nossa vida em Cristo é ter sempre uma perseguição. É ter sempre alguém, é ter sempre uma luta. Esse é o normal. A gente fica buscando ter paz na vida o tempo todo, mas essa paz plena é no meio das lutas, não na ausência delas. A gente tem paz mesmo no meio das guerras que a gente enfrenta.
E dessa maneira a gente vai lutando até chegar no reino dos céus. Amém? Aí você tem na sua casa uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é uma pessoa que não tem nada disso. É luta, minha gente. Eu falo isso no meu casamento. Eu sou casado com uma mulher de Deus. A gente passa luta. Eu fico pensando, meu Deus, imagina se eu fosse casado com uma mulher que não fosse da mesma fé que eu. Na primeira luta, a mulher ia fazer a casa cair na minha cabeça. Ia ficar reclamando e murmurando o tempo todo. Mas eu tenho uma mulher de Deus. Aí quando eu passo uma luta, aí ela diz, ô meu amor, eu vou fazer aqui um jantar para você. Aí aquilo já... Eu estava tão assim, preocupado com a situação, nervoso, mas ela tem sabedoria de Deus. Aí vou fazer um jantar para você. Pelo menos eu vou jantar e já vai acalmando. já fico mais calmo. Pelo menos vou comer uma coisa boa, uma comida boa. É a mulher sábia. Agora, se fosse um que dissesse assim, você está vendo essa luta? Está vendo o que eu estou passando aqui com você? Aí eu ia ficar de cabeça quente, aí ia ser um desastre. A sabedoria de Deus tem dessas coisas, sabe? A pessoa está ali nervoso, você dá uma palavra de paz. Aquela pessoa, ela se desarma. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo fala também muito no silêncio. Às vezes, tudo que a pessoa quer falar, e você está ali em silêncio com Deus, ouvindo as injustiças, mas você não diz nada, você não fica revidando. Então, o próprio Deus, Ele trabalha para mostrar que você está com a razão. Não precisa você falar nada. Aliás, muitas coisas que a gente faz e fala, a gente pode se arrepender. Mas ninguém se arrependeu por ter ficado em silêncio. Às vezes, a melhor coisa para a gente fazer é ficar esperando Deus trabalhar. A mão de Deus invisível agir. A gente quer fazer do nosso jeito, aí a gente faz bobagem. Aí o Espírito Santo sai de cena. Porque ou é você ou é o Espírito Santo. Os dois não dá. E quando é o Espírito Santo é sempre de maneira pacífica. É sempre de maneira maravilhosa. É assim que Deus trabalha. No silêncio. Nosso Deus trabalha na paz. Com aqueles que são filhos da paz. O nosso Deus não trabalha com contenda, com briga. Quem é de Deus procura sempre ter paz. Busca em Deus a justiça. Mas é a justiça pacífica de Deus. Nas coisas que Deus trabalha. Do jeito que Deus trabalha. Às vezes a gente passa por dores para depois acontecer maravilhas de Deus. Houve, há muito tempo atrás, alguns missionários que saíram dos Estados Unidos para levar a palavra de Deus para os índios lá do nosso país, do Amazonas. Eles vinham de avião, hidroavião, pousava lá naquele rio, e ia tentar contato com os índios. Pregar para aquele povo selvagem que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Sabe qual foi o resultado? Aqueles homens, ao chegar e desembarcar e tentar fazer contato, os índios que não sabiam quem era aquele povo, pegou a lança e matou todo mundo. Matou todos os missionários. Foram mortos. E o tempo passou e foi uma tristeza tão grande. E essa história é uma história real. Aqueles missionários, eles tinham esposas, outros eram noivos, tinham as mulheres. E aconteceu que, algum tempo depois, naquela mesma região, com aqueles mesmos índios, houve uma terrível doença, malária, uma doença horrível, atingiu aquele lugar, aquela aldeia. E aquelas mulheres, como eram enfermeiras, outras eram médicas, elas organizaram uma campanha para poder salvar aquela aldeia. E elas sabiam que aqueles eram os assassinos dos seus entes queridos. E elas foram se aproximando
e salvaram toda aquela aldeia. E ali, através dessa ação de amor, aqueles índios entenderam que aquele povo era um povo de Deus. E hoje naquela aldeia existe uma igreja cristã. E aqueles índios que mataram os missionários, eles hoje são missionários também e já viajaram o mundo todo contando essa história. Acontece que teve um rapazinho que quando o seu pai foi morto, ele era pequenininho assim. E hoje ele já é um homem, é um rapaz, ele hoje é pastor, missionário também. E o índio que matou o pai dele, olhou para ele e disse assim, olha, pega essa lança e enfia aqui na minha barriga, porque você tem que vingar a morte do seu pai, porque eu matei o seu pai. Aí ele pegou a lança assim, olhou para o índio e disse, não, o meu pai, ele deu a vida para salvar a sua vida. E você está perdoado no nome de Jesus. E de fato, minha gente, é uma história muito bonita. Aqueles homens tiveram que dar a vida para salvar aquelas outras vidas. Se fosse o mundo natural, o mundo dos homens carnais, o que é que deveria acontecer? Deveria se contratar um monte de mercenário para exterminar aqueles índios, não é? Chegar metendo bala e matando todo mundo. Vingança, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, não é? Se fosse o Antigo Testamento. Mas, como é o Novo Testamento, é perdão, amor e graça. Eu conheci uma missionária, ela veio pregar na minha igreja. Isso faz muitos anos. Ela é cantora também. E ela teve um filho que foi morto, latrocínio. O ladrão foi lá e matou o filho dela. Matou e deixou o menino numa situação horrível. Eu não lembro o nome dessa missionária. Léa Silva. Ela foi pregar lá na igreja da gente. E ela mostrando as fotos, aquela coisa toda. E ela disse uma vez que estava pregando num lugar, numa grande igreja, e estava lá um rapaz que tinha saído da cadeia. Isso já tinha se passado muito tempo. Aí esse rapaz chegou para ele e disse assim, olha, cantora Léa, você está aí contando o seu testemunho, sua dor de ter perdido o seu filho, eu quero pedir perdão à senhora. E ela não entendeu nada, ela olhou e perguntou, perdão por quê? Porque fui eu o rapaz que matou o seu filho. Hoje eu sou crente, me converti na cadeia e estava aqui, e olhando para a senhora, ouvindo a história, a senhora me perdoa. Aí a Léa falando, né, que ela começou a gritar dentro da igreja, e gritava, urrava aquela dor, aquele sofrimento, e no final da história abraçou o rapaz e disse, eu te perdoo no nome do Senhor Jesus. Como é que uma pessoa normal pode viver um negócio desse? Uma mãe não perdoa um negócio desse nunca, a não ser pela ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer você perdoar aquilo que é imperdoável. Somente o Espírito Santo é capaz de você olhar para uma situação e tolerar aquilo que é intolerável. De suportar a dor, de passar pelo vale da dor, mas a Léa falou que depois daquele dia a vida dela nunca mais foi a mesma. Da experiência e da graça que ela experimentou em sua vida e das bênçãos de Deus. E ela realmente é uma bênção de Deus. Mas ela teve que passar por tudo isso. Para dar um ponto final àquela dor e seguir adiante. Amém? Que viemos guardar isso em nosso coração e que venhamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Porque dessa maneira, e apenas dessa maneira que se expressa que realmente temos em nossa vida o Espírito Santo. Não de outra maneira. Quando é que a gente mostra que tem o Espírito Santo? Quando a gente perdoa. Quando a gente não carrega aquela dor. Olha, se a gente fosse carregar o passado, a gente não saia nem da nossa cama de manhã, sabia? Que é tanta coisa que acontece. Coisas que vão machucando, ingratidão, abandono, desprezo, fofoca, mentiras ao nosso respeito. E na hora a gente fica assim doido. Mas
a gente segue em frente e abençoa. Amém? A gente vira a página, dá um ponto final. Aqui é o Antigo Testamento, agora é o Novo Testamento. Muita gente ainda tem a mentalidade do Antigo Testamento, sabia? Tem um monte de inimigo. Eu quero que o outro lá se arrebente. Aquele lá eu não gosto dele. Você conhece alguém assim que ainda vive no Antigo Testamento? Gente que às vezes até é da igreja, mas ainda está na lei. Está naquele rigor. É aquela pessoa assim que quer ver os outros sendo castigados e acha que isso é ação divina. Está se arrebentando, glória a Deus. Quebrou a perna, oh aleluia. Virou o carro. Oh, que glória. É a lei de Moisés isso aí. A lei fala que se o filho é rebelde, você tem que apedrejar o filho. Olha que crueldade. Quem aqui é pai e mãe que não, já viu o filho fazer uma rebeldia? Você não pega uma pedra e joga nele. Mas você o ama. Mas a lei diz isso, que você tem um filho rebelde, você pega a pedra e mata o filho apedrejado. Não é assim que ninguém faz hoje. Ninguém vai fazer um negócio desse. Mas a lei diz isso. A lei diz cada coisa. A gente não vive pela lei. A gente vive pela graça de Deus. Amém? E assim como você julga o seu próximo, assim você será julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido de volta. Somente com o Espírito Santo de Deus é que a gente consegue viver certas coisas que a graça de Deus nos exige. Amar o inimigo, falar bem de quem fala mal, perdoar aquele que te odeia, ajudar aquele que te despreza, dar o pão, dar água para quem, se o teu inimigo tiver uma dificuldade, estender a mão, é a graça de Deus. Somente a graça de Deus nos permite viver essas experiências maravilhosas, que reflete o próprio perdão de Deus pela nossa própria vida. Aquele que muito, diz a Bíblia, pecou, esse é muito perdoado, muito amor. E onde superabundou o pecado, vai abundar o quê? A graça de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Nessa manhã, não importa os seus pecados e o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se você já errou muito, já fez muita coisa, já tropeçou, não importa nada disso. Porque em todas essas coisas estamos na sombra da cruz de Jesus. Tudo isso aí. Estamos cobertos pela cruz e lavados pelo sangue para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. Temos que ser nova criatura. Nova vida, novo pensamento. É um exercício difícil, a gente vai até o fim da nossa vida. Isso que eu acabei de falar para você, a gente vai lutar até chegar ao fim da nossa vida, buscando se submeter ao Espírito Santo de Deus. É difícil, não é fácil, mas é assim, a gente tem que aprender a viver a nova vida com Deus, uma vida de paz, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às decepções. É permanecer em paz com Deus, com um coração limpo e puro. É por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. É por isso que temos o seu exemplo. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor. Vamos tirar todo o sentimento de vingança do nosso coração. Todo o sentimento de revanche, de dar o troco. Ele vai me pagar. Meu Deus, misericórdia. Ele vai ver. Ela vai ver, ela me paga.
Tem pastor que até promove esse tipo de sentimento de vingança, que acha bom que o povo pratique isso, o ódio. Quando Jesus ensina que devemos praticar o perdão, que nada é por força ou por violência, nada nessa vida. Você não pode obrigar ninguém a servir a Deus, sabia disso? Você não pode arrastar quem você ama para a igreja. Se fosse assim, arrastaria minha mãe, arrastaria meus irmãos, trazia na corrente, arrastava pelas ruas, até chegar na igreja e acorrentava aqui no pé do púlpito aqui, os parentes. Nem Deus faz isso. Olha que Ele tem todo o poder para fazer isso, mas Ele não faz isso. A Bíblia fala de um pai que tinha um filho e esse filho decidiu ir embora. O pai deixou, quer ir embora, vá. Na hora que você voltar, eu estarei aqui de braços abertos. Mas o pai não ficou amarrando a pessoa ali, forçando a barra, não. Deus não força a barra com a gente. Teve uma época em minha vida que eu estava na igreja e depois, ainda jovem, me afastei do caminho do Senhor. Passei um ano, passei um ano fora no mundo. Lá no mundo, lá foi o ano mais louco da minha vida. Foi onde eu mais fiz coisa louca, foi desse ano aí. E um dia eu voltei para a casa de Deus e estou firme até hoje. Já pensou se Deus fosse me exterminar naquele ano de rebeldia? Esse Arinaldo aí não presta, vou destruir a vida dele. Não, Deus teve toda a paciência. Aí quando a coisa secou, aí agora eu vou para a casa de Deus. E Deus me perdoou. Deus está sempre pronto para perdoar. Quantas vezes você fez coisas que Deus não se agradou e Ele continua te amando? Tantas pessoas estão vivendo uma vida assim. Estão afastadas da presença de Deus. E quando chegam na igreja, só escuta a palavra de condenação. Você vai morrer, vai para o inferno, você não vale nada, você não presta. Mas não entende que Deus olha para aquela pessoa e Deus fica assim, com os braços abertos, esperando aquela pessoa voltar. Não fica lançando o pecado no rosto de ninguém. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E nós também devemos ser uma igreja de misericórdia. E quando chegar alguém mais fraco, ou mais inexperiente, ou mais, enfim, que tenha algum defeito, alguma coisa, a gente tem que abraçar e receber da melhor maneira possível. Porque apesar de tudo, foi por essa vida que Jesus morreu na cruz. Pelo pecador, minha gente. Pelo perdido. E graças a Deus, porque a gente pode dizer eu sou perdido, porque só pode ser encontrado aquele que se vê como perdido. Só pode ser perdoado aquele que se enxerga como pecador. Enquanto a gente se enxergar como pessoas carentes da graça de Deus, a graça de Deus vai funcionar em nossa vida. Quando a gente achar que é merecedor da salvação, aí a gente vai neutralizar a graça. Ninguém é salvo porque é bom ou porque merece, mas porque é perdoado. O caminho é o mesmo para todo mundo. Eu fui perdoado e você foi perdoado também. Essa é a mensagem do Evangelho. Se Deus olhasse para você nessa noite, se você morresse essa noite, quais seriam os motivos de Deus para deixar você entrar no céu? Nenhum. Nem eu, nem você. Nós não merecemos o céu. Nem eu mereço. Mas a gente vai entrar no céu porque a gente crê em Jesus Cristo. E fomos lavados pelo sangue de Jesus. E se a gente foi lavado, e a gente olha, a gente é gente ruim, hein? Foi lavado pelo sangue de Jesus, Jesus pode lavar o mundo inteiro. As pessoas, todas elas que creem. E pode perdoar todas as pessoas. Feche seus olhos. Perdoe agora aquele que você, enfim, aquele que te fez mal. Eu vou até ligar aqui o som para ninguém ouvir tua oração.
Eu vou até aumentar um pouquinho. Vivamos em novidade de vida. Vai perdoando. Perdoa teu marido, perdoa teus filhos, perdoa tua esposa, perdoa teus irmãos, perdoa os colegas do trabalho, os vizinhos. Vai perdoando todo mundo do fundo do coração, para a gente participar da Santa Ceia com o nosso coração limpo, sabe? Ser aquele algo bonito de Deus, que Ele se agrada, aquele coração limpo. José, quando chegou no poder lá no Egito, ele não disse: agora eu vou me vingar de quem me fez mal. Cadê aquele copeiro que se esqueceu de mim? Cadê aqueles irmãos que me jogaram na cova? Cadê aquela mulher que me acusou injustamente? Agora eu vou me vingar. Ele não fez nada disso. Ele não fez nada disso. Ele teve misericórdia de um povo que não merecia. Na nossa caminhada a gente encontra muita coisa ruim e injusta. A gente pode passar por muito mal, por muita maldade. E é a nossa escolha que faz toda a diferença. O que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Então a gente vai agir com misericórdia, vai suportar o que ninguém mais pode suportar, e vai agir de uma maneira que ninguém mais pode agir, e vai fazer tudo diferente. E dessa maneira vamos nos tornar cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus, que é um rei, mas é um rei de amor. É o rei que perdoa. É o Senhor de misericórdia, que olhou para as nossas misérias e disse: eu irei para a cruz por essas pessoas, por essa gente que é enferma, é caída, é pecadora, está perdida. Eu irei e vou morrer no lugar dessas pessoas. E foi e morreu. E trouxe para a sua vida todas as mazelas humanas, todo o mal, toda a iniquidade. E fez expiação, ou seja, a limpeza, a purificação, a exterminação do mal na cruz. E naquela cruz morrendo, foi o nosso pecado morrendo ali. Porque agora estamos em novidade de vida. E o sangue derramado limpou a nossa vida, nos purificou de toda a culpa. Foi um sacrifício perfeito. E agora estamos vivendo na graça, novidade de vida. O homem pecou, é verdade, mas agora ele está perdoado. A doença, o Antigo Testamento mostra, mas a cura vem no Novo Testamento, no sangue de Jesus. A lei de Deus mostra a enfermidade, mas a graça vem a cura. O Novo Testamento é a cura. E se você foi curado e liberto, as pessoas que você ama também podem ser. Elas só precisam conhecer a verdade através da sua vida, seja falando ou através das suas ações, ou até mesmo através do seu silêncio. Mas através principalmente do seu perdão. Porque se você foi perdoado de verdade, você vai perdoar. Você vai olhar para si e vai olhar para outra pessoa e vai pensar: eu também já fui assim um dia. Eu também já fiz as mesmas coisas erradas que essa pessoa fez. E se Deus me perdoou, Deus também vai perdoar essa pessoa. Abençoe a sua família. Quando você chegar em sua casa hoje,
Dê um forte abraço nas pessoas que você ama. Não espere o dia futuro chegar para você dizer eu te amo, porque o amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos passar por essa terra. A vida é muito curta. As pessoas, elas estão se despedindo e às vezes nem dá tempo. Que você venha ser luz e sal enquanto você viver nesse mundo. Que você venha fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus. Erga as mãos para o alto, diga: Senhor Jesus, vem sobre mim o teu Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua paz, da tua luz em minha vida. Faz a obra completa. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha passear em seu coração. Que você venha viver novidade de vida. Venha viver paz. No nome de Jesus. Feche seus olhos e louve ao Senhor. Busque a Ele de todo o coração. Aproveite esse momento de fortalecimento espiritual em sua vida. Peça para o Senhor te mergulhar no Espírito Santo e viver novidade de vida. Passeia.